Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Eduardo, mais uma vez com vocês. Quem ainda não me conhece, eu sou professor de filosofia e estou aqui para apresentar as primeiras aulas do curso de filosofia do ensino médio. Eu espero que vocês aproveitem e que façam anotações relevantes para podermos entender melhor o percurso da filosofia no início dos nossos estudos. O pensamento filosófico floresceu num mundo governado por mitos. O mito é uma forma de explicação da realidade que utiliza narrativas imaginárias, sobrenaturais, em geral transmitidas oralmente. Em grande parte, a força e o alcance dos mitos se devem a essa tradição oral, que, de geração em geração, fez com que as histórias fossem incorporadas ao cotidiano e à cultura de cada povo. Se o mito era uma narrativa sobrenatural, a filosofia pretendia ser um pensamento não fantasioso, que se baseava no raciocínio, no exame criterioso e consciente das coisas, buscando uma explicação racional e não sobrenatural. A filosofia, contudo, não substituiu a mitologia. Elas passaram a conviver. Platão, em alguns de seus diálogos filosóficos, fez uso de narrativas míticas para, com base nelas, elaborar suas explicações racionais. Em outros momentos, a mitologia foi combatida como pura mistificação. Hoje em dia, ocorre algo semelhante. A filosofia e mito convivem, às vezes conflituosamente. É possível afirmar que a mitologia tem certa proximidade com a religião, mas não é uma religião. Qual seria, então, a diferença entre as duas? Basicamente, pode-se dizer que a religião é um conjunto de crenças, em geral amparadas em um texto, compreendidas como uma revelação de Deus, ou de um grupo de deuses, aos seres humanos. Por serem verdades reveladas por Deus, elas não podem ser contestadas. Dizemos, por isso, que as religiões são dogmáticas. Dogmas são fundamentos indiscutíveis, verdades absolutas, que não podem ser questionadas. Outra característica importante da religião é a existência de ritos que orientam a relação dos seres humanos com a divindade ou as divindades. Os ritos são normas e comportamentos organizados pelos sacerdotes, líderes religiosos considerados intermediários na relação entre cada pessoa e a divindade ou as divindades. Assim como o mito, a religião é uma forma de pensamento, um modo de explicar a natureza, os fatos cotidianos e o sentido da vida. As religiões são encontradas em todas as culturas humanas, desde os tempos antigos. Muitas vezes na história, conflitos religiosos provocaram guerras sangrentas entre povos. Em outras situações, porém, as igrejas exerceram papel de mediadoras em conflitos. O pensamento religioso era centrado na fé, em uma confiança absoluta nas palavras que foram reveladas pela divindade. A fé não é racional, embora a razão possa ser utilizada como instrumento para compreender os mistérios da fé, como de fato foi por vários filósofos cristãos durante a Idade Média. Teólogos medievais usavam um lema, creio porque é absurdo, justamente para definir a diferença entre a fé e a razão. Os primeiros filósofos eram justamente aqueles que não aceitaram os dogmas religiosos e as explicações míticas. Os filósofos procuraram construir explicações racionais que não estivessem prontas nem fossem definidas, mas fizessem sentido e pudessem convencer pela lógica e não pela imposição dogmática. As relações da filosofia com as diferentes religiões, por vezes, são conflituosas. Certos filósofos fizeram duras críticas àquilo que chamaram de mistificações da religião. Alguns religiosos criticaram o ateísmo de certos filósofos. Há também aqueles que são filósofos e teólogos ao mesmo tempo, vivenciando o conflito entre filosofia e religião. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho
dois pensadores medievais, são exemplos disso. Mas pode-se dizer que toda religião se constrói também como uma filosofia, como uma forma de ver o mundo. Muitas vezes as pessoas julgam possuir conhecimento suficiente sobre determinados assuntos sem se dar conta de que esse conhecimento chegou até elas já pronto, que pode estar calcado no senso comum. Você já deve ter ouvido o ditado popular: as aparências enganam. Os ditados populares são uma sabedoria oral transmitida de uma pessoa para outra, de geração em geração. De algum modo, os ditados evidenciam um tipo de conhecimento que todos nós experimentamos e que se convencionou chamar de senso comum, na medida em que é partilhado por muitas pessoas. Caracteriza-se por um tipo de conhecimento absorvido sem maiores reflexões, sem aprofundamento. Todos nós pensamos e construímos uma visão de mundo. Das coisas que observamos e vivemos cotidianamente, tiramos conclusões e elaboramos explicações. Mas esse tipo de conhecimento em geral não é sistemático, não se baseia em métodos. De acordo com o que vimos até aqui, a mitologia, a religião e o senso comum são formas de pensamento que produzem certos tipos de conhecimento que fazem parte da nossa vida. Porém, eles nos conduzem de acordo com padrões pré-estabelecidos que muitas vezes não nos permitem ser protagonistas na construção de nossos próprios conhecimentos. Se a filosofia mantém com a mitologia, a religião e o senso comum relações muitas vezes conflituosas, de negação, é em razão do panorama fechado que cada uma delas apresenta. Há, porém, outras formas de conhecimento com as quais a filosofia apresenta grande afinidade, como a arte e a ciência, dadas as suas perspectivas sempre abertas e criativas. Fazer arte não é fazer filosofia nem ciência. Do mesmo modo, pensar filosoficamente não se confunde nem com fazer artístico, nem com o teorizar científico, mas, em suas atividades criativas, a filosofia precisa dialogar constantemente com a arte e com a ciência para produzir seus conhecimentos. Da mesma forma, a ciência tem necessidade de diálogo com a arte e a filosofia para produzir suas teorias, e a arte também necessita de componentes da filosofia e da ciência na criação de suas obras. Bom, nossa primeira aula foi isso. Na próxima aula daremos continuidade aos temas aqui propostos. Eu peço que vocês cliquem em gostei no vídeo, que compartilhem esse vídeo com os colegas e amigos, familiares e sigam o canal aí para sempre receberem as novidades. Não se esqueçam de clicar nas notificações para que essas novidades cheguem até vocês. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.